Bom, boa noite a todas e todos. A gente vai dar início à nossa segunda aula do curso de modelagem de problemas computacionais com grafos. Meu nome é Daniel Guzmão e hoje a gente vai tratar de alguns problemas clássicos que envolvem grafos. Nessa aula a gente vai tratar de dois problemas, o problema do menor caminho e o problema do caixeiro viajante. Esses problemas clássicos, né, são... Bom, a teoria de grafos, enquanto um campo da matemática, ela tem o seu início ali em 1736, com um artigo que foi escrito por Euler, que é aquele famoso artigo sobre o problema das 7 pontes de Königsberg, né? Que eu acho que já foi tratado numa aula anterior. Mas, como vocês podem ver, esse campo de estudo é bem antigo, né? E ele tem muitas aplicações, né? Por exemplo, assim, além dos problemas que a gente encontra no campo da ciência da computação, a física, por exemplo, faz muito uso da teoria de grafos para resolver, bom, para várias coisas, né? Você pode imaginar que um grafo ele é um modelo muito geral, então ele serve para você descrever qualquer coisa que envolva uma rede de relações entre os seus componentes. Então, por exemplo, na química, a gente não pensa muito nisso, né? Mas por exemplo, quando a gente está desenhando uma molécula no ensino médio, né? Você pode pensar naquilo como um grafo, né? Cada átomo vai ser um vértice, ou um nó, né? E cada ligação vai ser uma aresta, pode ser representada dessa forma. Claro que tipo, você pode ter ligações duplas, ligações simples e tal, mas assim, a princípio é possível você fazer essa descrição. E, e assim, todo tipo de coisa pode ser descrita por um grafo. Você pode imaginar, por exemplo, o caso das redes sociais, né? Que a gente vai tratar hoje. E existe uma pesquisa muito forte em torno disso. Recentemente saiu inclusive um resultado muito importante que mostra que, assim, só para ilustrar, né, saiu na revista Quanta Magazine uma prova que fizeram, uma demonstração que fizeram que mostra que os grafos que não contêm pentágonos, né, grupos de 5 vértices ali dentro desse grafo, os grafos que não contêm esses pentágonos, eles são fundamentalmente diferentes, têm propriedades diferentes, assim. Então é só para ilustrar como assim, esse campo ainda é muito ativo e ele é de grande importância para compreender inúmeros fenômenos da natureza e também daquilo que a gente cria, né? Que, no caso, na computação. Assim, é importante estudar, acho que em qualquer área principalmente das ciências ditas duras, né? Acho que é importante estudar os problemas clássicos e os casos mais simples, né? Porque eles são a base, né? Então, por exemplo, em cálculo, a gente não começa vendo cálculo multivariável, várias variáveis. A gente começa pelo caso de uma variável só. E a gente descobre eventualmente que o caso de várias variáveis é somente uma extensão, né? Muita coisa se preserva assim, não é tão difícil de generalizar. E é por isso que o caso unidimensional é tão importante, né? Porque ele é a base. Então, esses problemas, a gente vai tratar de dois problemas hoje. Um deles tem uma complexidade baixa, né? É um caso de complexidade polinomial, que é o caso do problema do menor caminho. E o segundo problema, ele já é um problema muito mais complicado, o problema do caixeiro viajante, porque ele possui uma complexidade exponencial, né? Então ele cai na classe dos problemas NP-árduos, que são problemas que você não tem um algoritmo exato que vai resolver aquilo num tempo aceitável. E aí você tem que recorrer a heurísticas, que são métodos probabilísticos, geralmente, né? Existem vários problemas novos que se assemelham a problemas que já foram resolvidos anteriormente, né? Então, o que se faz na computação frequentemente é você reduzir problemas novos a problemas
que já são, cuja solução já é conhecida, né? E às vezes às vezes não é tão óbvio, né? Isso, mas é uma coisa que se faz frequentemente e, inclusive, tratando dessa classe dos problemas NP completos, né? Se você conseguir resolver um problema NP completo de maneira eficiente, né? Se você conseguir achar um algoritmo que resolve aquilo ali num tempo polinomial, você consegue demonstrar que todos os problemas daquela classe são também redutíveis. Eles podem ser solucionados da mesma forma, usando o mesmo algoritmo, mesmo se esses problemas forem aparentemente completamente diferentes. Por exemplo, se a gente tiver dois problemas distintos, tipo o problema da satisfabilidade, que a gente vê na computação, e o problema do caixeiro viajante, os dois pertencem à mesma classe de complexidade. Então, se você consegue achar um algoritmo que resolve um deles eficientemente, o outro também vai poder fazer uso dessa solução. Então, aqui a gente vai começar falando do problema do menor caminho. E é um problema bastante intuitivo, né? Você imagina que você tem um grafo G e você tem um vértice que a gente vai focar nesse vértice, a gente vai chamar ele de um vértice inicial A. E a gente quer saber, assim, partindo desse vértice A, querendo chegar em algum outro vértice que faz parte desse grafo, qual é o menor caminho possível entre o vértice A e esse outro vértice, né? Porque imagina uma rede, assim, sei lá, uma rede social, né? Você pega uma pessoa aleatória daquela rede e você quer determinar qual é o menor caminho formado pelos seus amigos e os amigos dessa pessoa que faz essa ligação entre essas duas pessoas, tendo a menor distância possível, né? Então esse problema ele tem inúmeras aplicações, né? Por exemplo, a questão da distância física mesmo, né? Você encontrar o caminho entre dois locais físicos, que minimiza a distância percorrida e, portanto, vai minimizar também o gasto com combustível, por exemplo. Então, o que é que o Google Maps faz? Ele resolve esse problema, né? Talvez uma versão mais complicada desse problema, mas o Uber e o Google Maps eles fazem uso desses algoritmos frequentemente. Uma outra aplicação interessante é a do cubo mágico, né? Se a gente tratar cada estado do cubo mágico, né? Assim, digamos que você tem uma configuração do cubo mágico, né? Cada pecinha está com uma cor específica e a gente trata isso como um estado. Então esse estado ele vai ser representado por um vértice do grafo. E aí quando você vai de um vértice para o outro é como se você estivesse transicionando de um estado para o outro, ou seja, você está fazendo alguma mudança ali no cubo mágico que leva de um canto para o outro, de um estado para o outro. E você resolveu o problema do menor caminho. Seria tipo assim, digamos que você tem um estado totalmente embaralhado do cubo mágico, que é o estado inicial. Você tem o estado final, que é o estado em que está tudo organizado, né? Cada lado só tem uma cor. Então, qual é o menor caminho que a gente pode encontrar entre aquele estado inicial e o estado final, né? Quais são os passos que você tem que tomar para chegar naquele estado final? Então, esse é análogo a esse problema, né? E, finalmente, o problema que vai ser realmente tratado aqui, né? Que vai ser modelado, né? Que é o de determinar o número mínimo de amigos que separa você de uma pessoa aleatória em uma rede social. Então vamos fazer uma breve contextualização histórica desse problema, né? Eu acho que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar desse problema, ou desse fenômeno, né? Mas existe um fenômeno na natureza que é o fenômeno dos 6 graus de separação. A ideia é que se você pegar uma pessoa, sei lá, dessa turma e uma outra pessoa aleatória de qualquer local do mundo, sei lá, um ator ou então sei lá, um cientista famoso assim, você consegue encontrar um caminho mais curto entre você e essa pessoa, né? Tratando de uma rede de amizades ou pelo menos de conhecidos, né? E esse caminho, em média, ele sendo o caminho mais curto, ele vai ter, em média, 6 vértices no máximo, né? Então você pode ter caminhos, obviamente você pode ter caminhos mais longos, muito mais longos,
mas você não vai ter, em média, um caminho mais curto do que o caminho que tem 6 vértices. Então, esse fenômeno, ele foi... Na verdade, ele primeiro foi proposto, né? Foi meio que imaginado por um autor húngaro chamado Frigyes Karinthy, que ele publicou um conto em 1929 chamado Chains, que era tipo um conto de ficção científica onde ele fazia uma extrapolação do que estava acontecendo, que era a crescente interconectividade das pessoas graças ao surgimento de novas tecnologias de comunicação e tal. E eu pessoalmente não li o conto, não sei como é a história, mas eu sei que tipo, foi ele que teve a ideia, né, inicialmente. Aí, alguns anos depois, né, o psicólogo social Stanley Milgram conduziu estudos empíricos fazendo uso de correspondências, né, de cartas. A ideia do estudo era que você pegava assim, a gente quer resolver esse problema, né, de achar o caminho mais curto, então você pega uma pessoa inicial, essa pessoa vai enviar uma carta, e essa carta, a gente quer que essa carta chegue na outra pessoa lá, numa pessoa que, sei lá, mora no outro lado do mundo. O que você faz? Você entrega essa correspondência para uma pessoa que você acha que pode ser que conheça alguém que conhece aquela pessoa. Essa segunda pessoa recebeu a carta. Aí agora ela vai... Se ela conhecer aquela outra pessoa do final da cadeia, ela envia diretamente para ela. Se não, ela envia para alguém do círculo dela que ela acha que pode ser que conheça. E aí, você fazendo isso sucessivas vezes, você vai realmente encontrar um caminho que tende a 6 vértices. Então, essa foi a primeira confirmação empírica desse fenômeno, né? E depois, em 2001, ou seja, 30, quase mais ou menos 30 anos depois, o físico e sociólogo Duncan Watts conduziu um experimento análogo a esse experimento de Milgram, mas fazendo uso de e-mail, né? Então, a mesma coisa, só que ele fez uso de e-mail e eles constataram a mesma coisa. Essa média de 6 vértices no caminho mais curto. Então, isso é um fenômeno que realmente existe, não é ficção, né? Apesar de ter tido uma origem na ficção científica, mas é real. E uma coisa interessante de se falar é que em 1998 foi publicado um artigo chamado Collective Dynamics of Small World Networks, dos autores Steven Strogatz e o Duncan Watts, que a gente já mencionou, né? Onde eles estudam um tipo específico de grafo, ou de rede, né? Que ocorre muito comumente na natureza, que é uma rede que se chama rede de mundo pequeno. Esse nome ele vem justamente daquela coisa, né? Que a gente diz às vezes, né? Que é um mundo pequeno, ou tipo, Natal é um ovo, coisas do tipo, né? E assim, eles observaram que esse modelo que eles propuseram, que é baseado num método bem simples, assim, de você pegar um grafo que inicialmente ele está totalmente conectado de maneira regular, ou seja, cada ente só está conectado aos seus vizinhos mais próximos, e você ir gradualmente, digamos assim, religando, né, refazendo as ligações de uma maneira probabilística, só que essa forma de você fazer essas ligações ela não é totalmente aleatória, né? Do lado esquerdo a gente tem a maneira totalmente regular de organizar essas ligações, e do outro lado do extremo, do lado direito, a gente tem um padrão de conectividade totalmente aleatório, né? Mas em algum lugar no meio disso, né, uma coisa que não é tão aleatória, mas também não é tão organizada, a gente vai ter essas redes de mundo pequeno, que elas aparecem em vários lugares da natureza. Tipo, tem um organismo chamado C. elegans, que é um verme, um nemátode, que ele tem cerca de 300 neurônios. O sistema nervoso dele foi totalmente mapeado e constatou-se que ele tem essa estrutura de rede de mundo pequeno. E a principal característica desse tipo de rede é que você tem caminhos curtos entre cada 2 nós da rede, né? Por mais que você tenha vários nós que estão ali conectados de uma maneira meio que difícil de você enxergar, assim, qual é o padrão de conectividade, mas você vai ter essa característica de que você consegue chegar de um nó, você consegue ir de um nó para o outro com um número pequeno de passos, né? Então,
o menor caminho médio entre esses entes do grafo, ele é reduzido. Ele não é um caminho tão longo assim. E aí, não só isso aparece no sistema nervoso desse organismo, mas também em redes de atores, né? Que colaboraram junto, trabalharam juntos, né? Em redes sociais, em redes de potência elétrica, né? E, assim, ela frequentemente ocorre em redes sociais, tipo Facebook ou Instagram, né? Se observa isso. E eu acho que o que a gente pode tirar disso aqui é que essa característica de você ter um caminho curto com poucos vértices, ela reflete uma estrutura subjacente daquela rede, daquele grafo, né? Então, de certa forma, é aí que está a ligação dessas redes de mundo pequeno com o nosso problema, porque de fato se observa que as redes sociais elas geralmente são de mundo pequeno, né? Bom, então é isso. Na aula 4 eu vou voltar a tratar desse problema, mas assim, escolhendo um algoritmo para a gente utilizar e tentar de fato resolver o problema. Mas por enquanto vou passar a palavra para o meu colega Kevin, que vai tratar do outro problema, do caixeiro viajante. Então agradeço aí a quem assistiu. Tudo de bom. Olá pessoal, aqui é o Kevin e vou continuar dando prosseguimento à aula 2. A gente está vendo agora, né, o problema do caixeiro viajante. Bom, o problema do caixeiro viajante é um dos mais clássicos da parte de grafos. Ele consiste em encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo dentro desse grafo, ou seja, ele quer pegar o ciclo hamiltoniano, né, dado um grafo G. Só relembrando, né, o ciclo hamiltoniano ele é um caminho hamiltoniano fechado, o que por consequência, né, quer dizer que ele é um caminho que passa por todos os vértices do grafo, contanto sem repetir, né, nenhum vértice e nenhuma aresta, ou seja, vai passar por todo mundo uma única vez e não vai repetir nenhuma aresta. O único vértice que ele pode repetir, né, já que ele é um ciclo, ele é o último, então ele vai sair de um vértice e voltar para ele. Essa é a única repetição que a gente pode ter, né, no nosso ciclo. Um exemplo, né, a gente tem aqui nosso grafo, com essas arestas, né, A1, A2, A3 e por aí vai. E a gente quer passar, né, por todos os vértices sem repetir nenhuma aresta, sem repetir vértice. A gente quer passar por todo mundo, já que é um ciclo hamiltoniano. Um exemplo de solução para esse o grafo aqui seria esse caminho, né? Passando por A1, aí A4, A6, A7 e A3. Ele consegue fazer, né, tudo esse, passar por todos os vértices sem repetir nenhuma aresta. E, já que a gente tem peso, né, vamos supor que isso aqui é o menor caminho, mas geralmente vai ter peso, né, que vai indicar qual vai ser o custo desse ciclo, né? Qual vai ser o menor ciclo que a gente pode pegar nesse grafo aí. Como eu disse, esse problema, né, por ser bastante antigo, né, um problema bastante clássico, ele tem vários subproblemas, né, problemas que se desenvolveram a partir deles. Então, por exemplo, caixeiro comprador, que é você percorrer os vértices, sendo que você quer pegar alguns produtos. Então, você vai ter que verificar essa condição adicional, né, de verificar se tem produtos para poder comprar, se você pode comprar produtos, qual é o menor custo dos produtos e por aí vai. Também tem o caixeiro viajante máximo, que ao invés de pegar o menor ciclo, a gente quer pegar o maior ciclo. Talvez seja para poder evitá-lo, ou talvez a gente quer, não sei, pegar um caminho com maior distância para construir uma estrada, por exemplo, né, construir uma estrada grande que vai conseguir percorrer vários percursos. Então, né, tem várias aplicações para o caixeiro viajante, mas quem vai focar aqui, né, o problema de roteamento de veículos, porque ele é bem atual, ele é bem interessante e também ele é um problema bastante complexo. Então é bem legal a gente olhar isso aí, porque ele, por ser, ainda sendo um problema caixeiro viajante, ainda assim ele tem assim, características suficientes, né, ele se destaca bastante para ter seu próprio nome, digamos assim, né? Ele não tem associado o nome caixeiro lá, porque ele é bem diferente, mas a ideia, né, de fechar o ciclo, de passar pelos vértices continua a mesma, então por isso que é um subproblema. Olha, continuando com o problema do roteamento de veículos, mas problema, como eu disse, é um problema do problema caixeiro viajante, e o objetivo dele é encontrar a melhor rota, né, para um veículo ou uma rota de veículos, uma frota de veículos, perdão. Ou seja, a gente tem a ideia de fechar o ciclo hamiltoniano, né, passar por todos os vértices. Porém, esse todos os vértices ele pode ser quebrado, né, em parcelas, né, em rotas, dado que você vai possuir mais de um veículo. Então, imagine que esses vértices aqui eles têm pesos, né, que seriam uma espécie de carga que o veículo ia pegar. E aí, para poder fechar uma rota, né, ele vai ter que pegar sua carga, só que uma hora ele vai chegar no seu limite. Então ele não vai poder continuar percorrendo o gráfico, porque ele não vai ter como pegar mais nenhum produto, né? Não vai ter como carregar. Então ele vai ter que voltar, deixar seu produto, ou então vender e fechar sua rota.
Porque aí beleza, a gente tem aquele veículo, vai passar por tais vértices, vai pegar tudo que ele pode pegar, retornar, e aí a gente vai fechar outra rota para outro veículo. Então ele é meio que um ciclo hamiltoniano daquele subgrafo. A gente pega o subgrafo aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 5. Fechamos um ciclo hamiltoniano no subgrafo, né? Esse pedaço aqui, ignorando o VS4, a gente fechou um ciclo hamiltoniano. Já depois, para o segundo veículo, na rota 2, a gente fecha com o 4, que é o resto do subgrafo que a gente tem, né? Para poder fechar essa rota aqui. Então, como eu disse, é um pouco diferente do caixa viajante no sentido de tipo, a gente não vai percorrer todos os vértices do grafo de uma vez só, né? A gente pode ter essa opção de várias rotas, porém, os subgrafos ainda continuam sendo totalmente percorridos. Então a gente vai meio que fechando subgrafos ali, um para cada rota, para jogar para cada veículo que a gente tem no nosso problema. Mas com isso, né, a gente já pode ver na aplicação, direto no que nossos problemas, quem está passando com atividade, que é o problema do roteamento de ônibus. Por quê? Porque lembra que a gente vai ter que fechar uma rota para cada ônibus, para a gente pegar uma quantidade máxima de alunos, e a escola tem bem mais alunos do que um ônibus só pode carregar? Então, a gente vai começar a fechar, seria interessante a gente fechar rotas baseadas na capacidade do ônibus. Então, o ônibus vai pegar os alunos até estourar sua capacidade, voltar para a escola com aqueles alunos, e a gente vai mandar outro ônibus para poder pegar o resto dos alunos e por aí vai. Vai ficar fechando várias rotas para cada um dos ônibus, para que eles possam atender todos os alunos de uma forma rápida e todo mundo consiga chegar, né, na escola no tempo correto. É isso, pessoal. Esse é o nossa aula 2. Na próxima aula, né, a gente vai ver os restos dos problemas clássicos. Então, o Gabriel e o Daniel eles vão apresentar mais alguns problemas clássicos interessantes que a gente pode observar e aplicar nossas modelagens. E caso vocês tenham alguma dúvida, consultar nas nossas referências ou o canal do Discord para a gente trocar uma ideia, né, e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. E é isso. Muito obrigado.